Fala galera, bonita e inteligente, aqui é a Tia Pri e eu sou professora de Biologia. Tô aqui para te ensinar mais um assuntinho de Biologia. Lembra? Citologia, parte da Biologia que estuda a célula. Essa aula é uma continuação de uma que nós já tivemos, então se você não assistiu a nossa aula sobre organelas celulares, vai lá, dá uma olhadinha para você não ficar boiando os demais assuntos dentro da citologia que o Enem também cobra. Nessa aula de hoje, a gente vai falar sobre membrana plasmática, lembra? Mais um compartimento celular que o Enem tem cobrado bastante. E antes de falar um pouquinho sobre como é a membrana, qual é a função dela, os transportes que ela realiza, nós vamos fazer um remember, porque quando a gente fala de célula, lembra? A menor unidade viva e funcional dos seres vivos, a célula, eu tenho dois tipos diferentes. Eu tenho uma célula que é chamada eucariótica, porque ela possui núcleo, e organelas celulares delimitadas por membrana, tudo bem? E eu tenho uma célula denominada procariótica, paia porva, uma procaria de célula, de tão simples que ela é. Mas dentro da simplicidade ela consegue fazer tudo bem? Então eu tenho essa célula denominada procariótica, que também tem citoplasma, membrana plasmática aqui e o material genético, só aquele disperso no citoplasma, já que não tem núcleo. Esse é o nosso remember. O que eu quero que você entenda aqui? Todos os seres vivos que possuem célula, todos os que são celulares possuem célula, independente de ser eucariótica ou procariótica, obrigatoriamente dois compartimentos esse cara vai ter. Um é a membrana plasmática, o outro é o citoplasma, esse espaço de dentro, tranquilo? O citoplasma, tanto da minha célula eucariótica quanto da procariótica, eles vão diferir um pouco, mas a membrana plasmática não. O negócio com ela sempre funciona ali do mesmo jeito. Ela é do mesmo jeitão. Então bate um zóio no zoom que eu fiz aqui da membrana plasmática para você saber qual é a composição dela, beleza? Quimicamente, o que nós encontramos na membrana plasmática? Dois grupos diferentes de compostos orgânicos, um lipídio e uma proteína, certo? Na membrana plasmática eu tenho duas camadas de um tipo de lipídio chamado fosfolipídio. Então esse bonequinho aqui que você está olhando, um com a cabecinha para cima, o outro de ponta cabeça, certo? Formando duas camadas aqui, é o que nós chamamos de bicamada de fosfolipídio. Atravessando, mergulhado nessa bicamada de fosfolipídio, nós temos proteínas. Essas proteínas podem estar atravessando simplesmente ou pode estar assim, um pedacinho da nossa bicamada, tranquilo? Então, como tem lipídio e proteína, quimicamente a membrana plasmática é chamada de lipoproteica, tranquilo? Só que esse lipídio, esse tipo de lipídio que faz parte da composição da membrana plasmática, ele é um pouco diferente, porque se você pensar em lipídios, nesse grupo de composto orgânico, qual que é a característica dele? Pouca ou nenhuma solubilidade em água. O fosfolipídio, ele é diferentão. Por quê? Olha aqui esse esquema, bate um zóio nesse zoom aqui. Se eu fosse representar a minha molécula de fosfolipídio, eu desenharia assim, uma cabeça com duas perninhas, então é um ETzinho, tá? A cabeça é a porção do meu fosfolipídio que ele tem afinidade com água, rola um sentimento, ele gosta da água, tá? Por isso que nós chamamos que é hidrofílica, tem afinidade pela água, por quê? Entende? Externamente à membrana e na parte de dentro que corresponde ao citoplasma, então do lado de fora e do lado de dentro eu tenho água passando, por isso que a face hidrofílica do fosfolipídio fica voltado para fora ou para dentro, tranquilo? Nesse meio, que são as perninhas aqui, esse miolo é onde está a parte hidrofóbica, que é a parte que tem aversão à água, fobia, medo, pavor, não quer nem ver de perto, tranquilo? Então essa que é a característica do fosfolipídio.
Tranquilo? Então essa é a composição da nossa membrana plasmática. E para que ela serve? A membrana plasmática, olha aqui no meu esquema, é ela que vai estabelecer um limite para a minha célula. Ela delimita a célula, protege a célula. É ela quem vai selecionar o que entra e o que sai da célula. Ela vai selecionar, então ela executa aquilo que nós chamamos de permeabilidade seletiva, porque não é tudo que pode entrar, não é tudo que pode sair. Então a membrana, ela garante, ela mantém o meio externo e interno da célula com as suas diferenças, tranquilo? Mas como é que a minha membrana faz esse reconhecimento? Como que ela sabe aquilo que está lá fora e tem que entrar dentro da minha célula? Você imagina que a membrana plasmática funciona como se fosse um porteiro de condomínio chique. Você já foi em um? Eu já fui. O negócio funciona mais ou menos assim. Você chega lá na portaria, para com o seu carro, ou mesmo que você vá a pé também, você tem que parar na portaria, a cancela não se abre, tranquilo? Então, a cancela seria a nossa membrana plasmática. E o porteiro seriam moléculas que estão na superfície externa da membrana plasmática e faz esse reconhecimento. Então, uma vez que identifica, vai dizer se pode entrar, por onde vai entrar. Então, num condomínio, o cara vira para você e ele fala, quem é você? Então, ele pede teu RG, ele tira uma foto sua, liga lá na casa, lá dentro, para saber se realmente você está sendo, você é uma visita, se os caras lá dentro estão te esperando. Depois que ele faz tudo isso, aí ele te deixa entrar, beleza? Só que tem um indivíduo que entra a hora que quer e sai a hora que quer desse condomínio, que é o morador, beleza? Na minha célula. A membrana plasmática é esse porteiro, porque é ele que vai controlar quem entra, quem sai, vai identificar. Mas tem um cidadão dessa minha célula que tem passagem livre, que é a água, certo? Então nós estamos falando dos transportes que ocorrem pela minha célula. Então o que você tem que saber? Qual que é a dica que eu te dou? Você precisa identificar qual é a molécula que está entrando, o tamanho dela e por onde ela está passando. Aí você sabe tudo. Tranquilo? Porque existem dois tipos de transportes que ocorrem pela membrana plasmática. Um transporte chamado passivo e um transporte chamado ativo. É isso que nós vamos ver no esquema agora, beleza? Então, pessoal, dá uma olhada nessa imagem que eu tenho aqui. Aqui eu coloquei os dois tipos de transporte que eu falei para você, que é o transporte passivo e o transporte ativo. Qual que é a diferença entre eles? O transporte passivo é tudo na paz. É sossegadinho, a membrana tá de boa, ela não gasta energia para trabalhar, as moléculas atravessam, passam por ela num sentido, da onde tem mais moléculas para onde não tem quase nada, porque a ideia é igualar os meios, externo e interno, fora e dentro da célula ficar em equilíbrio, tudo bem? Então o transporte passivo ele é assim, o transporte ativo é o contrário. Tudo contrário. A membrana, a bicha se arregaça de trabalhar, gasta energia. Por quê? Porque a movimentação das moléculas é no sentido contrário. Aonde tem poucas moléculas, enviam elas para onde já tem bastante. Por isso que ela gasta energia. Então imagine que seria mais ou menos uma situação assim. Você imagina que a gente está numa sala de aula, cheia de aluno, a molecada lá virada na fome, bate o sinal para vocês bater um rango, comer, sair para o intervalo. Eu com essa minha força enorme paro na porta para não deixar ninguém sair. Tudo bem? Você acha que eu vou gastar energia ou para mim vai ser fácil me manter na porta e bloquear a passagem de vocês? Eu vou gastar uma puta de uma energia, fi. É isso que a membrana faz. Ela gasta energia, dá muito trabalho fazer aquilo. Tudo bem? Tranquilo? Então, o que eu tenho aqui? Falou em transporte passivo, quais são eles? Tem 3. Você tem a difusão simples, você tem a difusão facilitada e você tem a osmose. Quando que eu vou saber quem é quem, qual é qual? É simples, só você olhar quem que está passando pela membrana e por onde está passando. Se a molécula for pequenininha, tiver afinidade por lipídio, eu estou falando de gás carbônico, eu estou falando de gás oxigênio, eu estou falando de íons, eu estou falando de sais minerais, estou falando de moléculas pequenininhas. E tem afinidade por lipídio, vai atravessar pela bicamada de fosfolipídio. Quando isso acontece, eu estou falando em difusão simples. Tranquilo?
Quando que vai ser a difusão facilitada? Veja bem, existem algumas moléculas que precisam entrar na célula e elas são um pouco maiores. Atravessaria pela bicamada? Sim, mas ia demorar muito tempo. Então, o que que acontece? Para receber, para facilitar, deixar esse transporte mais rápido, eu vou ter proteínas que vão se abrir e permitir a passagem dessa molécula. Eu estou falando, por exemplo, de aminoácidos. Quando você come proteína, depois que digere, vira aminoácido, esse cara é muito grande, recebe uma ajuda para entrar. Estou falando da glicose, molécula grande, estou falando de nucleotídeos, são todas moléculas grandes, tranquilo? Então recebe uma ajuda. Então quem está passando são moléculas de soluto, está recebendo uma ajuda da proteína que trabalha de graça, ela é tipo uma piriguete, tá? Ela se abre para o negócio passar, sossegadinho, sem gastar energia. Então, eu estou falando da difusão facilitada. Por que facilitada? Porque a proteína facilita a passagem desses solutos grandes. E quando que vai ser osmose? Quando quem passar pela membrana for a água. Toda vez que a água chega diante da membrana, lembra do glicocálice lá fora, na superfície externa da membrana, o cara bateu um olho, ele viu que é água, a cancela levanta, ele já atravessa, porque a água passa rapidamente pela membrana, ela tem passagem livre e ela tem uma passagem estratégica. Bem na camada de fosfolipídio existe uma proteína chamada aquaporina, que é como se fosse um grande poro, um canudo, que vai conduzir a água para dentro da célula ou para fora da célula. E essa passagem ela é livre, não tem nenhum impedimento. Só que o que vai acontecer com a água no meu transporte passivo? Essa água, ela sempre vai em direção ao local, ao meio, dentro ou fora, depende, a esse meio que tiver mais cheio de soluto, mais concentrado, hipertônico. Então a água ela sai do meio menos concentrado, tem bastante água ali de boa, e ela vai para o meio mais concentrado. A ideia é dissolver esse excesso de solutos aí, tranquilo? Então a água tem a passagem livre. Agora repare no meu transporte ativo. O que eu tenho aqui? A proteína para trabalhar consome ATP, energia, que foi produzida pela mitocôndria da célula. Quando falta energia, essa proteína para de trabalhar, porque a bicha só trabalha se você pagar. O negócio aqui é diferente, certo? Então, injetou energia ali, a proteína vai trabalhar. Qual vai ser o sentido? Contra o gradiente, aonde tem poucas moléculas, vai mandar para onde já tem bastante. Isso acontece com a bomba de sódio e potássio, tranquilo? Só que existe outro tipo de transporte ativo, que é ativo porque gasta energia. Eu estou falando da endocitose e da exocitose. Na endocitose, moléculas estão entrando na minha célula, só que são moléculas grandes que não passariam com a ajuda da proteína pela difusão facilitada, tá? Então elas vão entrar na minha célula por um outro mecanismo que gasta energia, por isso transporte ativo. A minha exocitose é o contrário, alguma coisa que está dentro da célula vai sair e vai ir para o ambiente externo. Então vamos dar uma olhadinha nessa diferença. Quando eu falo na endocitose, existem dois exemplos. Ou vai ser a ocorrência da fagocitose ou da pinocitose. Você conhece a história de bêbado? Uma vez eu vi uma piada meio idiota, ridícula, só que ela era mais ou menos tipo assim. Tava um cara panguaço caindo assim bêbado, a pessoa virou para o pingaiado e falou assim: "Ô meu, por que você bebe tanto?" Ele fala: "Eu bebo porque é líquido, que se fosse sólido eu comia." Dá vontade de meter porrada. Só que você agora, como uma pessoa todo biologês, você vai falar diferente. Você vai falar o seguinte: eu bebo, ou melhor dizendo, eu pinocito porque é líquido. Porque se fosse sólido eu fazia fagocitose. O que eu tô querendo dizer com isso? A célula come, a célula bebe. Por endocitose estão entrando partículas, líquidas ou sólidas. Se forem partículas sólidas, ela vai fazer a fagocitose. Percebe que o mecanismo de entrada é um pouco diferente. Na fagocitose, a membrana plasmática emite projeções que parecem pés, por isso é chamado de pseudópodes. Essas projeções permitem que a célula se locomove em direção ao alvo,
tá? Para englobar, mandar para dentro essa partícula que precisa entrar. Quem é essa partícula sólida? Bactéria, vírus, são esses caras aí. Então, você já percebe que a endocitose não são todas as células do corpo que fazem. As células de defesa fazem fagocitose. Tranquilo? E quando que vai ter a pinocitose? Quando o que for entrar na minha célula for uma partícula líquida, por exemplo, gotas de lipídio. Olha o que está acontecendo aqui nessa imagem. A minha membrana plasmática, ela monta como se fosse uma armadilha. Ela está de boa sossegadinha, percebeu, captou que tem ali moléculas de lipídio que precisam entrar. Ela faz uma invaginação, que é isso que você está olhando aqui. Ela entra para dentro, as gotículas caem nessa cavidade, a membrana se fecha, a partícula está ali dentro. Pronto. O que que entrou? Líquido. Pinocitose. Tranquilo? E na minha exocitose, o que vai acontecer ao contrário, é a saída de coisas. Só que às vezes pode ser que aquilo que esteja entrando seja uma sujeira, porque a célula também caga. Se ela come, ela caga. Só que nós é chique, nós não fala merda, bosta, fezes quando é o que está saindo é pelo ânus. Aqui na célula a gente fala que são resíduos, excretas, tranquilo? Então quando estiver saindo e aquilo que está saindo é a sujeira, a gente vai falar que está ocorrendo a plasmocitose, que é o quê? É a exocitose, é a saída da sujeira, é o cocô da célula que está saindo, tranquilo? Mas às vezes o que está saindo da célula é o produto do trabalho árduo dessa célula. Ela produziu proteínas, ela produziu hormônios, ela produziu enzimas e isso precisa ser liberado e para fora da célula. Então o que está saindo é o produto do trabalho da célula, então a gente fala em secreção celular. Tá vendo a diferença? Tá? Então, exocitose é isso, tá saindo. Ou é cocôzinho, ou é algo bom que a célula produziu para o funcionamento do nosso corpo. Beleza? Bora lá resolver exercício para você entender um pouquinho isso daí.